Boa noite. Primeiro preciso agradecer a Jesus, não é? Junto com vocês, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu achei que eu não chegava. Achei que hoje eu não ia dar conta, mas Senhor é o Senhor, não é? Jesus vai contra tudo e contra tudo humano e fala, eu dou conta, confia em mim, que você chega lá. Cheguei. Ele é um espetáculo, né? À parte. Eu não poderia deixar de fazer algum comentário sobre Páscoa. Porque a Páscoa só passará a ter um sentido real quando ela passar a ser vivida por cada um de nós todo dia. Então, como é que essa Páscoa é uma Páscoa cotidiana? Como é que isso passa a ter sentido? Como é que esse trecho de Paulo que eu vou ler aqui para vocês vão entender isso no fundo do coração de vocês e falar, Paulo está dizendo para mim? Mas é porque a gente tem que saborear a palavra e traduzi-la, para que a gente possa viver. Aí sim, a palavra tem sentido. E eu desejo que vocês vivam uma Páscoa como nenhuma outra. Só a primeira de várias. Então, se vocês quiserem anotar, e quem quiser acompanhar, está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5. O versículo é 7. 7 e 8. Amém? Carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz assim, purificai-vos do velho fermento, para serdes nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. Palavra da salvação. Quando a gente lê isso aqui, eu não estou entendendo nada, não é? O que é que Paulo está querendo dizer disso aqui para mim? Qual é o recado dele? Esse trecho é belíssimo. E eu sempre falo com vocês para prestar atenção nos verbos. E vocês vão observar que tem dois tempos verbais no imperativo, dois verbos no imperativo. Purificai-vos e celebremos. E ele fala que o Cristo já foi imolado. Então tem um passado e tem um convite. Purifique e celebre. Muito bem. Isso que, tudo que Paulo está dizendo, na primeira parte, purificai-vos do velho fermento, isso tem uma história. Os hebreus, quando eles iam comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa, a mulher hebreia pegava uma lamparina e saía procurando todos os cantos da casa para ver se tinha algum pedacinho de pão fermentado. Se tivesse, ela pegava e jogava fora e limpava a casa. Essa tradição foi passada, e até pouco tempo, nas roças, na época da Páscoa, as mulheres pegavam e davam uma avaliada geral. Se tinha louça quebrada, se tinha prato quebrado, se tinha alguma roupa rasgada, isso tudo era jogado fora, porque era Páscoa, e Páscoa é tudo novo, tudo inteiro. Então tem uma simbologia linda que Paulo usou aqui para nós. Então, por isso ele disse, purificai-vos do velho fermento. E aí, Paulo manda que a gente celebrem a Páscoa. Mas aonde que nós vamos celebrar a Páscoa? Aonde que nós vamos celebrar essa festa? Se a gente for lá em Deuteronômio, vocês vão encontrar a orientação. Em Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 5, Moisés orienta as pessoas e diz assim, não poderás sacrificar a Páscoa numa das cidades que Yahvé teu Deus te dará, mas somente no lugar que Yahvé teu Deus houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome. Aonde que Deus quer fazer habitar o nome dele? Antigamente era no Templo de Salomão, e hoje? O Templo de Salomão não existe mais. Como é que eu vou viver isso que Paulo disse? Aonde que Deus quer colocar o seu nome escrito? E aí nós vamos lá em Paulo de novo. Lá em Paulo, agora na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, e Paulo diz assim, ora, nós é que somos o templo do Deus vivo. Então, aonde que eu estou convidando vocês para celebrar a Páscoa? No seu coração. Então, eu estou fazendo um convite, diferente de Páscoa. Vocês vão sair do exterior e entrar no interior de vocês.
É outra caminhada. Vocês vão sair do Egito da dispersão para entrar na terra prometida que é o coração de vocês. É uma caminhada contrária. A gente precisa voltar. A gente precisa entrar de novo no nosso coração. É preciso criar, na nossa época, momentos de intimidade. Eu preciso criar momentos de silêncio. Que pavor nós temos do silêncio. Tudo que a gente faz, seja para estudar, seja para ler, seja para fazer qualquer coisa com televisão ligada ou com música. Nós vamos de voz. Por que nós temos tanto pavor do barulho, do silêncio? Por que a gente não quer ter um momento, um Deus desse de mistério vai se revelar aonde? No silêncio. Então, como que a gente tem dificuldade de arrumar lugar na nossa casa onde eu possa pôr uma música sacra, onde eu possa pôr uma música de meditação, e aonde esteja eu e meu Senhor? Mas a gente prefere o barulho. E eles fizeram uma pesquisa nas boates da Europa e perguntaram, alguns jovens responderam. Eles ficavam na porta da boate e falaram com eles assim, como é que vocês dão conta de ficar nesse barulho? E aí alguns responderam, para não pensar. E aí a gente lembra do faraó, que quando Moisés começou a falar, o faraó falou assim, aumenta o trabalho deles. Porque se aumentar o trabalho deles, eles não conseguirão pensar, eles não vão ouvir Moisés. Hoje nós temos outros faraós, não é? Que nos mantêm em gaiolas douradas. Fala, não deixa esse povo pensar, música o dia inteiro, barulho o dia inteiro, diversão o dia inteiro. Sabe por quê? Aquele que não pensa é manipulado. Facilmente manipulado. Não pensa, eu te conduzo aonde eu quiser. Você não sabe pensar por você. Você não tem crítica de nada, você não sabe se comparar nada. Cuidado. É para não pensar. Então, às vezes, nós estamos sendo enrolados da mesma forma. E aí vem Agostinho e fala uma coisa tão linda. Agostinho fala assim, eu fiz questão de colocar esse trecho de Santo Agostinho inteiro para mim não perder nenhuma palavra de Santo Agostinho, de tão lindo que é. Ele fala, reentrai em vosso coração. Para onde quereis ir distantes de vós mesmos? Estando distantes, a vez de vos perder. Por que vos colocais em estradas desertas? Deixai este caminho que vos conduz fora do rumo. Voltai ao Senhor. Ele está pronto. Primeiro entra em teu coração, tu que te tornaste estranho a ti mesmo, por tanto vaguear. Não conheces a ti mesmo e procuras aquele que te criou? Volta, volta ao coração, separa-te do corpo, volta ao coração. Aí examina aquilo que talvez percebas de Deus, porque aí se encontra a imagem de Deus. Na interioridade do homem habita Cristo. Na tua interioridade serás renovado segundo a imagem de Deus. Olha que lindo. A Bíblia tem uma imagem plástica de alguém que Jesus reconduziu ao coração. Quem era? Vocês lembram? Quem é que foi que Jesus pôs de volta dentro do coração? Está em Lucas. Lembra? Todo mundo cantou tanto, fizeram até pagode. É Zaqueu? Zaqueu. Zaqueu queria conhecer Jesus, subiu na árvore, escondeu atrás das folhas. Jesus olhou e falou, desce, Zaqueu, porque hoje eu vou estar na sua casa contigo. Jesus reconduziu Zaqueu na casa dele, e é ele que vai nos reconduzir de volta para nós mesmos. É o Senhor que vai nos reconduzir, porque quando Ele nos reconduzir, quando a gente permitir um instante de encontro, aí nós vamos fazer um encontro verdadeiro com o Senhor. Se vocês relerem a passagem de Zaqueu, vocês verão que Jesus não fala nada para Zaqueu. Não tem nada escrito. Sabe por quê? Porque o encontro que Jesus quer com cada um de nós é pessoal. O que Ele vai falar para você, não é o que Ele vai falar para mim. O que Ele vai falar para cada um de nós é no ouvido. É ali, naquele aconchego. Quando Ele chegar, quando você chegar, como dizia Agostinho, o Senhor quantas vezes perto de mim? Sempre perto de mim, e eu sempre longe de ti. Porque assim é a nossa caminhada. Nós é que ficamos longe dele. Porque a hora que a gente permitir entrar, voltar para o Senhor, entrar na nossa casa, Ele não vai nos cobrar o tempo distante. Ele só vai falar que estava com tanta saudade. Ele vai falar, me dá um abraço, que eu estava com saudade de você. E é diante dele, quando vocês olharem nos olhos dele e se apaixonarem por ele, aí acontecerá um milagre.
O mesmo milagre aconteceu com Zaqueu. Jesus não deu nenhuma ordem para ele dividir nada, para ele sair restituindo a ninguém que ele tinha errado. Pelo menos não tem nada escrito para nós. Mas é porque aí Zaqueu pôde ver a vida dele a partir de Deus. Quando é que nós vamos reconhecer que a gente peca? O dia que a gente estiver diante de Jesus. Como é que eu vou saber a medida da minha vida? Quando eu entender que a minha vida é a partir dele. Eu diante dele, é o meu eu diante do Senhor. Vocês já viram a vida de vocês diante dele? Porque se a gente não se ver diante do Senhor, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que parar e nos olhar a partir do Senhor. Diante dele, qual é o significado da minha vida? Como é a minha vida a partir do Senhor? Aí eu vou entender. Aí eu vou fazer como uma mulher hebreia. Só que eu não vou pegar uma lamparina. Eu vou pegar a lâmpada que é a palavra de Deus. E aí eu vou avaliar e faxinar o meu coração. Aí eu vou entender o que na minha vida tem coerência com Deus e o que na minha vida não tem coerência com Ele. Porque não adianta eu falar com você que você está no pecado. Se você não reconhece que isso é pecado. Porque se a sua vida não está sendo avaliada a partir do Senhor, nada é pecado. Mas se você se avalia a partir dele, você vai entender tudo numa outra ótica. Aí nós vamos sair do velho fermento. Aí nós seremos nova massa. Aí seremos homens novos. Cântico novo. Mas isso primeiro tem que acontecer no seu coração. De uma vez, imagina. Nós demoramos mais ou menos uns 10 minutos para trocar de roupa. E uma vida inteira para trocar de coração. Uma vida inteira. Porque a gente quer guardar os pecadinhos. Fala, não, isso aqui já é um viciozinho de pecado, é um pecadinho de estimação. Isso não existe. E enquanto Deus não entrar de verdade, o corpo do pecado não sai. Paulo vai dizer isso. Então a gente vai confessar e corta só as pontas do pecado. Mas o corpo do pecado permanece, porque eu ainda não me converti. Então eu não me entrego inteiro. Por que eu entro dentro de mim? Para transcender a mim mesmo. Não é para ficar preso em mim, é para passar de mim. É para me olhar diante do meu Deus e avaliar a minha vida a partir dele. Aí, a cada dia que eu conseguir fazer alguma coisa diferente, eu me converto. Aí, cada dia passa a ser Páscoa. Aí eu vou entender essa Páscoa do Senhor. Aí eu vou entender os pecados que Ele me redimiu. Aí eu vou entender tudo. Mas primeiro tem que acontecer no seu coração. Se não acontecer no seu coração, a Páscoa não tem sentido, é só mais uma Semana Santa. Mas eu não quero que vocês vivam isso. Eu quero que de verdade vocês saboreiem o que é ser uma pessoa nova. Mas para isso tem que ter coragem. Entrar dentro de nós mesmos tem que ter coragem. Ter coragem de se desnudar diante de Deus é preciso muita coragem. E fé e certeza na pessoa de quem eu estou. E fala, hoje eu quero avaliar, Senhor, a minha vida a partir do Senhor. Se vocês lembrarem dos magos, depois que eles estiveram com Jesus, eles tomaram um outro caminho. Se a gente encontrar de verdade com Ele, nós também vamos para um outro caminho. Mas é preciso um encontro. Porque se você está convivendo com alguém que está todo dia dentro da igreja, mas continua no mesmo passo, ela não encontrou Jesus, apesar de estar dentro da igreja. Ela não permitiu esse contato olho no olho. Ela não permitiu uma análise desse olhar da sua vida. Ela não permitiu ser massa nova. E a gente precisa desejar isso. E eu digo para vocês que é todos os dias. Nosso processo de conversão é muito lento, porque nós custamos a decidir por Jesus. O quanto nós somos lentos em fazer uma opção real por Ele. A gente acaba ficando como todo mundo, mais ou menos. Eu vou acreditando, mais ou menos, vai que Ele é de verdade, né? Na hora lá, eu falo, que isso eu acreditava no seu, ué. Estou firme, ó, olha para você ver como é que foi a missa. Bacana. Mas aquela vida radical com o Pai, A gente tem uma dificuldade imensa de se entregar, de negar a si mesmo, não é? De abrir tudo nas mãos dele, entregar, se abandonar. A gente prefere ficar no meio do caminho, no meio do muro. Se ele existir, estou bem. Se ele não existir, fala, também eu ia lá tão pouquinho, não perdi nada. Pois eu falo com vocês, mergulhem. Façam da palavra de Deus o alimento de vocês diário.
mas é diário. É preciso se fortalecer na palavra. É preciso conhecer a palavra, porque senão a gente não sabe avaliar a nossa vida. É preciso que eu olhe a palavra e falo, será que a minha vida está certa a partir daqui? Será que eu tenho criado, de verdade, eu desejo criar um horário de oração? Paulo VI, na época dele, já falava desse jeito, observem. Isso na época de Paulo VI, ele já falava. Hoje estamos vivendo num mundo que parece tomado por uma febre que se infiltra até no santuário e na solidão. Rumores e barulho invadiram quase todas as coisas. As pessoas não conseguem recolher-se. Alguma semelhança? Presas de 1000 distrações. A gente vive o século da dispersão. Elas dissipam habitualmente as suas energias, correndo atrás das diversas formas de cultura moderna. Jornais, revistas, livros invadem a intimidade das casas e dos seus corações. É mais difícil que antes encontrar oportunidade para o recolhimento em que a alma consegue ocupar-se inteiramente de Deus. Isso era a época de Paulo VI. Alguma mudança hoje? Pior. Né? Hoje o que nós recebemos de informação é comparado a 2 séculos de notícias por dia. E nós somos bombardeados o dia inteiro. Né? Isso é dado de sexta-feira de uma reunião que eu estive. São 2 séculos de informação por dia que nós recebemos. E aonde que eu consigo colocar Jesus aí? Aonde que eu paro para ter uma vida de oração? Que momento que eu estou alimentando a minha alma? Que valores eu realmente tenho nutrido? Que valores? Como é que tem sido a minha caminhada? Que bom que a semana que vem é Páscoa. Que nós vamos ter uma semana de descanso das nossas atividades habituais para poder concentrar em Deus, para rezar mais, assim eu espero, para que a gente possa recolher, parar a nossa vida e falar, e aí, amigo, caminhei até agora, 30, 20, 40, 50, 60, como é que está a minha caminhada? Estou dentro daquilo que o Senhor esperava ou estou completamente longe daquilo que o Senhor esperava? Porque se ainda estiver longe, dá tempo de mudar o rumo, se ainda não me chamou. Dá tempo de mudar o rumo da prosa. Para que lado o Senhor quer? Porque a hora que a gente estiver diante do Senhor, verdadeiramente nós seremos realizados e felizes, pode ter certeza. Porque tudo passa a ter um sentido. A sua vida tem um outro olhar, a sua vida tem um propósito. Senão fica aquela vida, água de chuchu, que você acha, oh, mais um dia para levantar, que desânimo, que vida sem sentido, Mas é porque a nossa vida não está avaliada sobre Ele. E aí nós vamos poder viver na pureza, na santidade, na verdade todos os dias. Aí eu vou cumprir. Porque aí todos os dias eu vou estar diante do meu Senhor. Eu vou visitá-lo, eu vou estar aqui com Ele. Se vocês não leram o livro de Teresa de Ávila, Castelo Interior, leiam. O castelo que ela construiu interiormente para estar em oração com o Senhor é belíssimo, profundo e belíssimo. Mas é porque a gente não caminha. Vamos pensar nisso, né? Como é que eu tenho procurado caminhar até agora? Como é, né, que eu tenho seguido? Observe como é que os atletas, antes de fazer qualquer coisa, eles se concentram. Eles ficam ali quietinho, concentrados. Nós estamos sempre dispersos. É porque, na verdade, está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 8, exatamente o que nós somos, né? Eclesiastes diz assim, que o olho não se sacia de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. Porque nós estamos sempre escapando de nós mesmos pelos 5 sentidos. O olho não cansa de ouvir, de ver, e o ouvido não cansa de ouvir. A gente está sempre fora. A gente não consegue entrar. Então, a única pessoa que nos conduz para dentro é Jesus. Só Ele que vai revelar para cada um de nós aonde que a nossa vida precisa mudar o rumo. Não há ninguém que, por mais que se esforce, não tenha nada que melhorar na vida espiritual. Nós sempre temos alguma coisa que a gente ainda não caminhou. E quanta coisa nós precisamos de caminhar. Se já estamos rezando, mais que bom. Se já estamos fazendo a Eucaristia diária, que maravilha. Mas se ainda não conseguimos rezar 3 vezes ao dia, que pena. É muito, é nada. Vocês podem ter certeza que quando vocês começarem a rezar, vocês vão querer rezar mais. Mas é porque quanto mais você está com Ele, mais você quer estar. Aí vocês, é o que eu desejo, que vocês realmente se apaixonem.
E aí eu acho que nós vamos conseguir fazer essa oração que Santo Anselmo fez. Que antes disso isso não tem sentido para nós. Agora vocês estão começando a entender essa palavra de Paulo? Né? Tirem o homem velho, arranquem realmente o corpo do pecado. Sejam homens novos, celebre a Páscoa onde? No seu coração. Seja uma pessoa nova e passe a viver com Deus em santidade e justiça. É isso que ele quer? É isso que ele está pedindo aqui? E Santo Anselmo fala assim: ó Senhor nosso Deus, dá-nos a graça de te desejar com todo o nosso coração, e que o nosso desejo nos leve a buscar-te e a encontrar-te, e que encontrando-te possamos amar-te, e que amando-te possamos odiar os pecados de que nos redimiste. Amém? Que um dia a gente consiga viver tudo isso. E antes de eu encerrar, eu gostaria de lembrar algumas coisas importantes. O mundo tem criado outras Páscoas, e a gente tem que ter cuidado para não ser enrolado. Então, a Páscoa do momento é sempre a Páscoa dos coelhos, a Páscoa do chocolate. Nada contra as pessoas comerem chocolate, absolutamente. O que as pessoas não podem é continuar vivendo no mundo como se tudo estivesse perfeito, aonde ninguém precisa de confessar, não há nenhum pecado a ser confessado. E a única coisa que eu ensino para as crianças que Páscoa é o coelhinho e muito chocolate. E as pessoas estão muito tranquilas, ninguém precisa de Salvador. E também, eu só estou aguardando uma festa, aonde o sentido verdadeiro dessa festa está longe daquilo que é real. E é essa Páscoa que o mundo está mostrando. Nós temos que lembrar que no centro da nossa celebração de Páscoa tem uma cruz. Tem o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Ele morreu por cada um de nós. Nós temos que parar e lembrar dessa frase. Ele morreu por mim. É por cada um. Isso não foi uma brincadeira do que ele viveu. Não foi. Dia que vocês conseguirem, leiam toda a coleção de Maria Valtorta. 10 capítulos, 10 livros. 10 livros. Dia que vocês conseguirem, leiam, porque é maravilhoso. Né? Uma mística que morreu, uma santa. Morreu em 61, na Itália. Leiam. É maravilhoso. Então nós vamos começar a entender isso. No centro da nossa Páscoa tem o sacrifício de Jesus. Nós não podemos pular esse sacrifício. Não podemos esquecer isso. E eu gostaria de lembrar que as duas grandes marcas, duas grandes imagens que acompanham a nossa história é a cruz e o sepulcro vazio. É o túmulo vazio. Porque às vezes nós estamos no momento de cruz. Às vezes você está vivendo uma depressão profunda, às vezes você está vivendo uma perda financeira, às vezes você está falido, às vezes é o seu casamento que está falido, às vezes você perdeu alguém que você ama, às vezes é você que está doente, às vezes está com uma doença incurável. Às vezes essa é a sua cruz, às vezes é seu filho drogado, às vezes é alguma coisa que não te permite caminhar. Essa é a cruz. Mas não esqueçam que tem um túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Essa é a certeza da nossa vitória. Essa é a certeza que venceremos qualquer problema. Qualquer situação que você estiver vivendo, você viverá, sobreviverá. E isso será transformado, porque agora é Emanuel. Agora é Deus conosco. Agora Ele caminha com cada um de nós. Ele está aí com você. Então não há nenhuma dificuldade que você não possa vencer. Não há. Porque nada é impossível para o Senhor. Nada. Guardem isso. Nós sofremos muito porque nós contamos com as nossas forças. Não contem com as suas forças. Contem com a força de Deus. É com Ele que nós contamos. É para Ele que entregamos. É nele que nos abandonamos. É nele. Ele já mostrou que podemos confiar. E o que eu desejo para vocês é que essa força dessa ressurreição te alcance. Aonde você estiver, ela alcance você e quem você gostaria que ela alcançasse. Para te colocar essas pessoas de pé. Na certeza que Deus transforma tudo. A morte dele nos revelou isso. A ressurreição veio mostrar que não tem nada para o nosso Deus que seja impossível. Que vocês celebrem uma Páscoa de verdade.
que vocês tenham o coração de vocês transformados pela presença dessa doçura sem preço, chamada Jesus. Que vocês passem a ter uma outra vida. E que lembrem disso sempre. É a força dele que nos sustenta. Disse ele a Paulo, basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Não existe ninguém como ele. Gostaria agora que vocês fechassem seus olhos e pedisse a Jesus que te conduzisse de volta ao seu coração. Volta à sua casa, faça a faxina que você precisa fazer. Convide ele para te mostrar tudo aquilo que na sua vida está precisando ser transformado, para que você possa viver uma vida inteira, em santidade e justiça diante do Senhor.